Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o MORC11, fundo de papel aí da More Invest. E esse é um fundo que ele é pequenininho, tem 100 e poucos milhões de patrimônio, mas ele é um fundo que tem um potencial muito grande. A gestora faz um trabalho muito legal. Eu quero mostrar para vocês alguns diferenciais que ele tem. E, claro, hoje ele está muito amassado em relação ao patrimonial, não tem nem assim a mínima chance de ter qualquer tipo de emissão, por mais que ele passou bem aí pela deflação, entregou rendimentos interessantes, mas conforme ele for crescendo, conseguir crescer, tem tudo para ser um puta fundo de papel, né? Então vamos lá. O fundo recentemente completou um ano aí, 126 milhões de patrimônio, patrimonial mais rendimentos em 98,78, número de cotistas 4.230, então é bem pouquinho, né? 1,10 aí que ele vem pagando. Em plena deflação, ele conseguiu manter um patamar de legal. Eles fazem lives no próprio canal da gestora para falar sobre o fundo e tal, bem legal isso. Vários gestores, né, fazendo isso. A gente vê a papelada, a competição é tão forte que tem um monte de gestor fazendo isso, faz live, não sei o que e tal. Por quê? Porque eles sabem que eles precisam atrair gente. Então, no papel, isso já está acontecendo bastante, né? O fundo pagou um 1,10 que dá 15,2% em relação à cota de fechamento do mês, né? E ele tinha fechado algo próximo, acho que era 94, agora já está uns R$90. Vocês devem estar assistindo esse vídeo lá pro dia 8, dia 9, então não tem como falar valor de cota, né? Durante o mês, não tiveram movimentações significativas. Eles estão trabalhando para originar uma nova operação, para melhorar o mix da carteira, né? É um CRI residencial, e eles têm mais 3 operações no pipeline bem interessante, de taxas entre IPCA mais 10 e IPCA mais 12, e outro CDI mais 7,5. Cara, muito bom. Um ponto sobre a MORC, né? A MOR, né? É uma gestora que tem uma capacidade de originação muito boa. A gente consegue ver aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo esse CRI Caparaó aqui, ó? Ele apareceu lá no SNCI também, né? E aí o que aconteceu? Foi o pessoal daqui, ó, desse fundo que originou isso, a operação. E eles têm essa capacidade muito boa de fazer novas operações. E qual que é o ponto? Hoje o fundo é pequeno, né? O fundo não tem muita musculatura para chegar e conseguir bancar qualquer tipo de operação, né? O fundo ainda é pequenininho. Porém, imagina esse fundo aqui com seus 500 milhões de reais. Cara, fica muito fácil de originar. E como eles têm essa capacidade, né, fazem boas operações e tal, isso vai ser muito bom para o fundo. Então, assim, o hoje desse fundo pode não ser tão bom. E é bom, eu acho bem interessante. Mas, assim, eu vejo que o amanhã desse fundo, daqui a um tempo, a gente vai falar assim, caralho, os caras estão mandando muito bem. E é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Porém, ele precisa crescer, né? Então, vamos aguardar aí o momento que ele consiga fazer uma nova emissão. Acredito que muito provavelmente no ano que vem ele consiga fazer, com a volta da inflação aí, esse fundo volta para o patamar de distribuição dele, que o guidance bem aberto, né, entre R$1 e R$1,50, e tem um guidance um pouco mais fechado entre R$1,30 e R$1,50. Vamos ver se eles vão conseguir manter esse patamar. Se manter um patamar de R$1,30, galera, a cota não fica em 90 e poucos reais, vai embora. E aí ele consegue né, fazer essas emissões. São 21 operações na carteira, bem diversificada. Aqui os últimos dividendos dele, então a gente vê aqui, ó, olha só nesse ano quanto é que ele pagou, né? 1,25, 1,11, tiveram várias de 1,50, 1,40, 1,30, aí veio a deflação, 1,20, 1,10, 1,10, e agora vamos ver pro próximo ano, né? Quanto ele vai pagar, mas ele deve fechar esse ano com uma distribuição aí próxima de R$14,50, mais um pouco mais, um pouco menos. Bem interessante, né? Bem interessante. Pensando que um fundo sendo negociado a valores de R$90, pô, uma baita distribuição, né? Aqui o retorno total, né, do fundo versus o IMAB 5 mais IPCA. Carteira dele, super alocado, ele tem um foco bem grande em residencial, né? A pegada dele é o residencial. Prazo médio das operações, indexador spread de aquisição, CDI mais 4,46, 36% da carteira. Outro ponto legal, né? Tem uma participação grande em CDI.
e IPCA mais 9,89, taxa muito boa essa de IPCA, né? Esse fundo que está numa alocação que eu vejo como muito interessante, né? Uma participação em CDI legal, ajudou ele a passar, né, pela deflação. E aqui a carteira dele, claro, pessoal, fundo desse tamanho vão ter concentrações, né? Vão ter concentrações. E outro ponto que a gente tem também que comentar, que ele tem algumas operações que aparecem também no SNCI, né? Então, eles são parceiros, né, em algumas operações, então Serrat Magna, Caparaó, dentre outras aí. Mas é um fundo que tem, né, um potencial muito grande futuro. Esse é o tipo de fundo, pessoal, que você entra nele pensando no amanhã, não no hoje. Você vai pensar nesse fundo daqui a um tempo e tal. Eu tenho certeza que se ele conseguir fazer uma emissão, sei lá, dobrar o tamanho do fundo e para 200 milhões de patrimônio, ele já consegue se diversificar muito bem e tal. Então esse tipo de concentração que tem aqui, isso aí ele resolve. Com uma emissão ele resolve. Não precisa ser uma emissão de 100 milhões, uma emissão de 50 ele já resolve esses problemas de concentração aí que ele tem, né? Aqui o pipeline, a gente tem um pipeline aí 6 milhões e meio de reais, né? Operação high yield. E aqui as operações em si. Esse é um fundo que a gente já está fazendo um acompanhamento mensal dele, né? Ele entrou para o acompanhamento mensal do canal e a gente vai aí juntos monitorando, acompanhando e qualquer tipo de novidade de uma possível emissão, ou qualquer coisa do gênero, eu trago para vocês. Como eu disse, agora é muito difícil, ele está sendo negociado abaixo do VP. Gostaria até de saber, né, quanto que dá a taxa média da carteira dele com esse nível de desconto, porque, cara, se ele é IPCA mais 9,89, tá super abaixo do VP, já deve estar dando para lá de IPCA mais 12, né? Bem interessante. Outro ponto também, falando até fechar o vídeo com esse assunto, vocês estão vendo que tem vários fundos de CRI que estão trazendo aquela tabelinha de sensibilidade, igual o fundo de infra faz, né? Então eles colocam lá os valores, tipo 90, 91, 92, 93, 4, 5, né, por aí vai, e coloca nesse preço quanto que equivale a taxa da carteira? CDI mais 3, IPCA mais 5, enfim. E aí, conforme o preço vai mudando, eles vão colocando. Aí quando você vai comprar, você já consegue ver, eu comprando o fundo ABCD 11 a R$95, dá uma taxa de IPCA mais tanto, CDI mais tanto. Então é legal, ajuda aí ao cotista a visualizar. Isso tem em todos os fundos de infra, né? tanto FIINFRA quanto FIPE, e nos fundos de CRI está começando a aparecer, a gente vê cada hora mais aparecendo, beleza? Então fica aí o vídeo, até a próxima, fui!